Olá, bem-vindos à 10ª aula da capacitação à distância do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Campo Grande. Eu sou a Jaqueline Nascimento e hoje iremos apresentar a Política Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural, que é uma das políticas setoriais prioritárias contidas no Plano Diretor. As políticas indicarão planos, programas, projetos e ações a serem implementados pelo município dentro do que estabelece o plano diretor, devendo atender uma série de diretrizes. Mas antes de prosseguir às diretrizes, precisamos entender e esclarecer o que significa patrimônio cultural. O patrimônio cultural é definido no anexo 1 do plano diretor como são todos os bens de natureza material ou imaterial de importância reconhecida que também fazem parte e formam a identidade histórica de diferentes grupos sociais. Como exemplos de patrimônio que representam a identidade histórica de Campo Grande em diferentes épocas da cidade, destacamos os seguintes. Como patrimônio material, a Igreja Perpétuo Socorro, a antiga residência de Arnaldo Estevão de Figueiredo, o monumento Obelisco e a sede dos Correios e Telégrafos. Já como patrimônio imaterial, temos a Praça da Bolívia, a Feira Central e o Sobá. Apontamos o Sobá porque ele é um bom exemplo de imaterialidade, pois é uma receita de imigrantes japoneses que incluiu suas tradições culinárias aos costumes locais campograndenses, contribuindo assim para a construção da identidade da cidade. Bom, além destes exemplos, destacamos também os bens tombados, listados no anexo 12.1 do Plano Diretor. Os bens protegidos, isolados ou dentro de um conjunto, listados no anexo 12.2. Os bens protegidos que constituem um conjunto arquitetônico, urbanístico ou paisagístico, que estão listados no anexo 12.3. E também os lugares onde ocorreram fatos de valor histórico ou legendário, que constituem o patrimônio imaterial, que estão listados no anexo 12.4. Pode-se considerar como elementos de referência para o patrimônio cultural as edificações, em conjunto ou isoladas, os monumentos e a ambiência, as paisagens e sítios, as áreas remanescentes de quilombolas, as comunidades indígenas, os bens arqueológicos e as manifestações culturais, tradições e práticas, bens intangíveis e patrimônio imaterial que confiram identidade ao espaço. Destacamos alguns exemplares em Campo Grande que possuem essas referências. A edificação da antiga residência do prefeito Vespasiano Martins, o monumento à Zarabatana, que homenageia as culturas indígenas do nosso estado, e a paisagem do canteiro central da Avenida Afonso Pena. Agora que temos esclarecidos esses conceitos de patrimônio cultural, seja material ou imaterial, e algumas de suas referências, a Cris irá apresentar as diretrizes da Política Municipal de Proteção do Patrimônio. Olá, sou a Cris e estou aqui para falar sobre as diretrizes que o Plano Diretor estabelece para a instituição da Política Municipal de Patrimônio. Como primeira diretriz temos estabelecer critérios para a definição de áreas protegidas em função do seu valor cultural e dos monumentos, bem como para suas intervenções. Seguindo, para a identificação, o inventário, a classificação, o cadastro, o georreferenciamento e a divulgação do acervo do patrimônio cultural. Estabelece também que deverão ser elaborados projetos e normas edilícias especiais para a adaptação, recuperação e restauração dos bens protegidos reconhecidos pelo município. Também o estabelecimento de critérios para incentivar o uso residencial e outras atividades que promovam o adensamento populacional na região urbana do centro. A criação de uma estrutura de fiscalização municipal treinada e capacitada para as ações no campo do patrimônio.
o estabelecimento de mecanismos de integração e cooperação em nível municipal, estadual e federal para a aprovação e fiscalização dos projetos e obras de interesse cultural. A concessão de incentivos por meio de descontos no IPTU, aplicado aos imóveis listados no plano diretor, em até 100% do valor lançado anualmente, mediante a celebração de termos de compromisso de proteção cultural. O estímulo ao uso, requalificação e manutenção dos imóveis listados no plano diretor. E, por fim, a promoção e o incentivo das ações de educação patrimonial. As diretrizes para a educação patrimonial estão dispostas no artigo 65 do Plano Diretor e contemplam incentivar a participação social na implementação de ações educativas, integrar práticas educativas ao cotidiano, valorizar o território como espaço educativo, favorecer as relações de afetividade para a valorização do patrimônio, articular as políticas de preservação com as de cultura, turismo, meio ambiente, educação, saúde e desenvolvimento urbano, associar as políticas de patrimônio com ações de sustentabilidade local, regional e nacional e considerar o patrimônio cultural como tema transversal e interdisciplinar. Para a promoção das ações educativas, a comunidade local, a sociedade civil e as instituições públicas e privadas são instrumentos estratégicos de implementação da política de educação patrimonial pelo município. Agradecemos pela atenção e participação e aproveitamos para convidá-los a assistir à próxima aula, que será sobre política da paisagem e do sistema de espaços livres e política da arte pública, que acontecerá no dia 23 de novembro de 2021. Até lá!